Shalom, shalom, seja bem-vinda, Camila, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida, querida. Shalom, 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 shalom. O tema hoje é gostoso, hein? O tema hoje é falar sobre perdão. Perdão, falar sobre perdão, meu Pai do céu. Que a graça do Espírito Santo repouse sobre nós e abra o nosso entendimento para essa graça. O tema hoje ele é muito pertinente, mexe muito com a nossa alma. Elias, seja bem-vindo. A claridade aí tá boa, Elias? Tá dando pra direitinho, que aqui tá um pouquinho mais escuro. Shalom, shalom, Rayane, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, que a graça do Senhor repouse sobre a tua casa, sobre a tua vida, querida. Seja bem-vinda. Queridos, espero que o Espírito Santo nos mova e por falar de um tema tão pertinente, que é falarmos de perdão. Perdão. A nossa alma, ela tem flashes. Muitas das vezes, a agência, seja bem-vinda, agência Taíde, Deus os abençoe e os prospere em todos os projetos que vocês pegarem, pôr a mão, em nome de Jesus. Mas falarmos de perdão é expressarmos muito a nossa alma. É olharmos para nós e ver o estado que a nossa alma está. Falar de perdão. Há uma ponte muito interessante quando se fala de perdão. Porque muitas das vezes a nossa alma ela exige perdão de fora para dentro. E eu vejo que essa não é a maior dificuldade. A maior dificuldade de falar de perdão é quando ele tem que ser de dentro para fora. O de dentro para fora, ele é surreal. Surreal. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Isaac, seja bem-vindo. Shalom, shalom. Que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida, filhos. Deus abençoe vocês. Falarmos de perdão nos dias de hoje, como eu estava dizendo que nós muitas das vezes temos, lógico que perdão, nós temos uma a diversidade de pensarmos em relação ao perdão, mas vamos avaliar aqui o que é perdão. Então, qual é o maior conceito do perdão? Principalmente dentro do tema que nós estamos trabalhando, dentro do versículo que nós estamos trabalhando, que é Mateus 6,12. Esse versículo que está dentro... Ô amor, seja bem-vinda! Alê, seja bem-vinda, que a graça do Senhor repouse sobre a tua casa e sua vida, querida, em nome de Jesus, minha irmãzinha querida. E o versículo que é a base para iniciarmos essa live é o Mateus 6,12. E esse versículo, ele está dentro da oração do Pai Nosso, que ele é muito forte. E ele diz assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. É um texto, essa palavra, que a graça do Senhor venha sobre nós,
sobre todos aqueles que vão participar desta live, todos aqueles que estão envolvidos, e que o Espírito Santo nos ajude a abrir a nossa mente para compreendermos essa transformação do perdão de dentro para fora. De dentro para fora. Que este amor, que este poder do Espírito Santo venha literalmente sobre nós e seja manifesto, e que este versículo, que esta palavra venha sim sobre nós e produza o propósito que ela está sendo direcionada. Muitas das vezes, queridos, falamos de perdão. Acredito eu que o perdão, ele é um aspecto muito fundamental. É algo muito fundamental na nossa vida cotidiana e principalmente a nossa vida cristã. Falarmos de perdão, eu preciso entender o que é perdão. Então, o que é perdão? Como funciona essa ação do perdão? Eu tenho para comigo, na minha vida pessoal, perdão, ele vai muito mais além do que uma só atitude. O perdão, ele vai me impulsionar a praticá-lo. É da noite para o dia que aprendemos isso? Não, não é da noite para o dia. Porque olha o que é a ação real do perdão. Então, o que é perdão? Eu vou ler um textozinho que, pesquisando, olha o que nos diz o sistema. O que nos diz? Depois nós vamos para a Bíblia, o que a Bíblia nos diz. Perdão é um processo intencional e voluntário pela qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, como uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Então isso é perdão. Olha para você ver. É pegar uma ação ofensiva, uma ação criminosa, uma ofensa, vamos falar na nossa linguagem mais clara, mais limpa, e liberar, perdoar, deixar de lado. É gerar em nós uma capacidade, um desejo de desejar o bem. Queridos, vamos ser realistas com nós mesmos. Vamos olhar bem para dentro de nós e observe o que eu vou dizer agora. Querer que o outro nos perdoa é muito fácil. Exigir do outro, porque foi direcionado uma palavra, uma ação, uma atitude que ela foi cometida sobre nós, exigir o perdão do outro, exigir que o outro reconheça e que ele está errado ou foi uma atitude errada e ele foi agressivo, foi ofensivo para conosco, e a nossa alma, ela grita para que esta pessoa reconheça. E muitas das vezes quando nós olhamos para a Bíblia e dizemos assim, mas aqui está escrito, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Queridos, ou alguns textos, algumas traduções, perdoe as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos quem nos tem ofendido. Queridos, olha quanto que isso é forte. Thalita, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, falarmos de perdão, ele vai muito mais além do que esta visão que está aqui. Muitas das vezes nós limitamos a nossa visão do perdão. Queridos, observe, falando dentro de ofensas, dentro de uma questão de uma agressão, dentro disso, nós exigimos que o outro reconheça
que errou para conosco. Dudu, seja bem-vindo. Deus te abençoe, querido. Então, nós queremos que o outro reconheça, que errou e nos peça perdão. Porque, queridos, a nossa alma, ela é tão gritante, a nossa alma, ela é tão carnal, se nós não formos cheios do Espírito Santo, para que a nossa alma seja tratada, seja curada, seja liberta, nós vamos exigir do outro, muitas das vezes, coisas que nós não estamos prontos para fazer. Ó que nessa linha de raciocínio, eu estou ainda somente na linha de raciocínio quando é o outro que nos ofende, quando é o outro que nos agride. Olha só o texto, ele é claro. E perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Queridos, ou os que nos têm ofendido. Queridos, a nossa alma, eu tenho uma frase e eu uso muito ela, e eu gosto muito desta linha de raciocínio, porque ela me faz me manter com meus pés no chão, firmado na rocha que é Cristo. A seguinte frase: muitas das vezes o nosso senso de justiça, ele é vingança. Muitas das vezes nós queremos exigir do outro não o nível do bom senso. Nós queremos que o outro sofra ou se curve num senso nosso de falamos em justiça, mas a atitude é vingança. Ah, fulano me feriu, ele que tem que me pedir perdão. Ah, foi fulano que errou comigo, é ele que tem que me pedir. Ele tem que reconhecer que errou. Foi ele que foi falho. Eu estou inocente nessa história. Ele que me agrediu, foi ele que foi o agressor. E nós exigimos. E muitas das vezes a nossa linha de raciocínio vai gerando uma mágoa dentro de nós. E ela vai se transformando, ela vai crescendo. Esta pequena semente, pela falta do perdão, ela vai crescendo dentro de nós. Ela vai tomando essa semente da raiva. Ela se transforma em ira. E há muitas doenças dentro de nós, há muitas coisas que acontecem no nosso físico que não consegue registrar a causa, a origem. E quando nós percebemos e vamos aprofundando, vamos perceber que muitas causas físicas é porque falta liberar perdão. A mente precisa ser descansada, mas está tão presa. Existem pessoas que por falta de liberar, por falta de reconhecer este texto, queridos, como eu quero alcançar o perdão sem liberar perdão? Eu tenho que aprender. E como aprendemos isso? Através do devocional. O devocional, ele é uma ferramenta que nos impulsiona. O devocional leva a termos uma comunhão, uma intimidade com o nosso Criador. E nisso vai nos transformando de dentro para fora, e vai nos enchendo, e vamos nos transformando, e vamos nos limpando. Eis que as coisas velhas se passaram para que as novas vão se surgindo. Então eu preciso liberar a minha alma através do perdão para receber perdão. E verdadeiramente perdão não é esquecer. Verdadeiramente, Lelê, é essa a palavra mesmo. O perdão não é esquecer, não é abandonar, não é deixar de lado. Perdão é quando você olha para você, que quando você pega esse versículo, que para mim a oração do Pai Nosso é a melhor e maior oração universal existente. Todos os povos, raças e etnias proclamam o Pai Nosso. Verdadeiramente o Pai Nosso é a nossa bússola de oração.
Ela é a nossa guia de oração. Dentro daqui é um formato que nós possamos falar com o Pai ao nível de expressarmos o que temos aqui dentro para com o nosso Senhor, reconhecendo a soberania, todo o poder, toda a glória que vem dele. Então eu preciso pedir perdão. E aí sim, voltando dentro da linha de raciocínio, sim, o outro que nos feriu, foi o outro que fez, foi o outro que nos acusou, foi o outro que mentiu, foi o outro. E na nossa linha de raciocínio, até que nos prove o contrário, nós vamos defender a nossa verdade. Porém, tem uma linha muito fina, muito fina. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Há uma linha muito fina quando se fala de perdão. A linha de raciocínio ela é muito fininha. Porque muitas das vezes eu tenho a força e o desejo de exigir que o outro reconheça. E aí eu entro com esse senso numa linguagem de justiça, agindo em vingança. Ah, bem feito aí, ó, tá vendo o que aconteceu? Tá vendo? Foi assim que fulano fez, tá vendo? Tá pagando. A questão, querido, no meio disso tudo, sabe o que me traz à memória quando se fala de perdão? Porque como perdão não é esquecer, como perdão não é deixar as coisas de lado, eu trago para mim. Perdão é eu estar diante daquela situação e esta situação não me causar dor, não me trazer pânico, não me causar desconforto. Como eu alcanço essa essência? Começando a perdoar a mim mesmo. Já foi acometido em alguma situação na sua vida que você se depara com você mesmo e diz assim: para que eu fui fazer isso? Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu me permiti que isso acontecesse? Nossa, se eu tivesse ficado calado, teria evitado o transtorno. Se eu tivesse falado alguma coisa nesse momento, nessa situação, não tinha chegado ao transtorno. E muitas das vezes nós caímos numa situação contra nós mesmos. E entramos num funil de frustração. Entramos nesse funil ao ponto de nos bloquearmos e não conseguirmos perdoar a nós mesmos. E é muito forte quando se fala nisso, porque existem pessoas, não quero aqui revelar a minha idade, mas ao longo da jornada fica preso ao passado, porque não consegue se perdoar, se culpa o tempo todo, traz sobre si um peso de um fardo, que você pode se aliviar dele. Olha o que o Senhor nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é experimentar sobre nós mesmos o poder do perdão. Quando eu me achego através do devocional que me ensina a ter tempo de oração, a ter tempo de me achegar ao Senhor, eu começo a entender e a reconhecer esse perdão, porque eu confesso. Olha a linguagem cristã: arrependei-vos. Arrependei-vos. O que é conversão? Nós vamos convergir, nós vamos arrepender. Aquilo que a Bíblia nos ensina que é ruim, nós vamos deixar de fazer, nós vamos deixar de praticar. Então eu começo a me converter, eu me arrependo. E quando eu reconheço que a falha está em mim, a começar em mim, eu começo a mudar o que está em minha volta. E aí esse sentido de perdão começa a fazer a essência, ele começa a fazer sentido. Porque na medida que eu começo, que eu entendo que eu possa me perdoar, eu possa fazer o seguinte, que a Bíblia, ela traz sobre mim essa bússola. Esta bússola. Quando nós temos um personagem
que quando se fala de perdão, me atrai muito. A Bíblia é repleta de exemplos, tá, queridos? Eu vou falar de Davi. A Bíblia chama Davi segundo o coração de Deus. Mas quando a gente conhece e estuda e começa a perseguir a vida de Davi, aprofundar na vida de Davi, nós vamos entender as ações e tudo o que ele tem feito. E aí nós vamos descobrir que ele tem uma postura diante do altar, ele tem uma postura para com Deus de tal forma, que ele entra em arrependimento. Ele chega para o Senhor e ele se escancara. A oração do Salmo 51 é uma oração, para mim, uma das mais profundas de revelação. É Davi expondo a sua alma para com Deus. Ele chega ao ponto de dizer para o Senhor que os ossos dele doem por causa do pecado. E ele entra numa profundidade, numa força de arrependimento para si mesmo. Davi, ele tinha uma habilidade de entrar no secreto para com Deus e entrar ali no seu a sós. A Bíblia vai citar que em vários momentos Davi se cobria de cinzas, se vestia de pano de saco. Naquela época, queridos, isso é o maior tópico, é a maior ação, era a maior humilhação, se curvar, se reconhecer. Como eu faço uma ponte hoje, trazendo as ações de Davi para nossas ações hoje? É abrir o nosso coração, é ser sincero. Porque quando a Bíblia diz assim, entra para o teu quarto em secreto, fale, clame, porque o Senhor que também está em secreto vai ouvir a sua oração e te responder. Secreto. Tem coisas, queridos, que realmente é só você e Deus. Ninguém pode resolver para nós. Tem coisas que é só nós. E tem muitas ações que nós cometemos e pedir esse perdão ao nosso Criador e reconhecer esse perdão é entrarmos dentro de nós e nos arrependermos. Quando eu volto aqui para o texto, perdoa as nossas dívidas ou perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores, isso me traz para dentro de mim mesmo, olhar as minhas atitudes, olhar as minhas palavras, olhar as minhas ações. Porque, voltando à linha de raciocínio, é fácil exigir do outro esse pedido, é fácil exigir do outro perdão. Mas agora, vamos avaliar aqui, queridos. E quando é nós que temos que perdoar? E quando a palavra de mágoa, palavra bruta, uma ação cruel é liberada, ela parte de nós? E quando esta ação, somos nós que somos o agressor? Aí sim, nós não queremos o senso da vingança. Porque eu tenho uma frase, igual eu falo para vocês, cheia de linhas de raciocínio. Porque até que me prove o contrário, eu vou defender a minha verdade. E aí a Bíblia em todo tempo me confronta. Assim como me confrontou em relação ao Davi, também me confronta em referência a Saul. Observe a vida de Saul. Quem foi Saul? O que a Bíblia nos ensina através de Saul? Saul sofreu a consequência por não entrar em arrependimento. Olhamos para nós. Muitas consequências estão sobre a nossa vida porque não entramos em arrependimento com o nosso Senhor. Não conseguimos entrar em arrependimento com nós mesmos. O nosso a sós entre eu e Deus. Eu preciso. Põe aí nos comentários, querido. Põe aí nos comentários. Dificuldade de perdoar? A começar por você. Que o Espírito Santo traga a sua memória
neste curto de tempo de espaço que nós temos, que o Espírito Santo lhe traga à memória o que você precisa se perdoar. Uma ação, uma atitude, palavras, ações, talvez o seu próprio silêncio. Porque nós carregamos um senso e muitas das vezes entramos nessa visão de justiça mesmo. Queremos que o outro faça, mas, queridos, eu volto a dizer aqui, quando é nós? E quando isso bate em nós? Meu Pai do céu, como isso mexe com a nossa alma? Quando é você olhar para aquela pessoa que você feriu e simplesmente se curvar e pedir perdão? É isso aí. Isso mexe com a nossa alma. Isso mexe com o nosso ser. E entrar para o secreto, você dobrar o seu joelho e falar com o Pai, liberar esta pessoa daqui de dentro. Daqui de dentro. Esse fardo que você carrega tem que ser liberado, tem que ser entregue ao Senhor para ser lançado no mar do esquecimento. Assim como Deus perdoou Davi, perdoou Jó, perdoou tantos outros, Deus perdoou Pedro que o negou. E olha, Pedro sabia, a palavra estava sobre Pedro. A palavra foi liberada. Pedro, ainda esta noite, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. No início, Pedro relutou contra essa ação. E de repente, quando ele observa que ele tinha sido orientado há pouco tempo atrás, ele cai em arrependimento. E a primeira pregação de Pedro que ele faz depois desse arrependimento, 3.500 almas se curvam aos pés do Senhor. Sinceridade. Eu posso aqui, queridos, ler textos, ler versículos, trazer aqui estudos, abrir uma enciclopédia aqui falando tudo sobre perdão. Mas se não sair de dentro de você essa sinceridade da sua alma para com o outro, a começar por você mesmo, ela não vai funcionar. Não vai adiantar. Não vai. Não vai surtir efeito. As ações... É por isso que eu sou apaixonado com o devocional. É por isso que o devocional ele me atrai. O devocional me atrai porque é nesses momentos que eu sou sincero para com Deus. O seu lugar secreto não precisa ser exclusivamente no seu quarto. O quarto físico. É o seu lugar onde você pode ter a liberdade de ser você mesmo para com Deus. E na medida que você se esvazia de você e que Deus vai te enchendo da graça dele, você começa a fazer isso com as pessoas que estão em sua volta. O poder do perdão, ele vai muito mais além do que a nossa mente pode imaginar e projetar. O perdão, ele não é só uma ação aqui. Ele é muito mais profundo. O perdão, querido, ele traz cura. A começar para você mesmo, para nós mesmos. O perdão traz cura para nós mesmos. Limpa a sua alma. Limpa a sua alma. E quando voltarmos para a oração do Pai Nosso, olha esse texto. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Quando eu entendo o poder do perdão, queridos, o próprio Senhor, Ele me abençoa. As minhas próprias ações começam a trazer recompensas. Na medida que eu me dou, eu recebo. Mas a maioria das vezes nós queremos receber.
E muitas das vezes nós temos dificuldade de doar. A palavra perdão, ela é uma essência, ela é uma chave que vira a nossa alma. Nós atraímos os céus a nosso favor. Nós atraímos a graça e a glória do amor de Deus sobre nós. Porque através do perdão vai mudar a minha atitude. Através do perdão, os meus pensamentos vão mudar. As minhas ações começam a mudar. E qual é a ação mais refletida através disso, se não é a gratidão? Eu começo a ser grato. Eu começo a manifestar amor. Eu começo a servir. Porque eu entendo que a minha causa não é com as pessoas, é com o Criador. Então, se eu consigo me permitir aprender a me perdoar, eu consigo perdoar o outro. E, queridos, eu vou lhe dizer o poder da graça do perdão. Quando você entende que você carrega a essência desse perdão sobre a sua vida, quando você experimenta sobre você mesmo a ação desse perdão, que você reconhece o perdão de Cristo sobre você, porque observamos o sacrifício na cruz, o maior sacrifício. Deus deu a vida dele para que eu e você alcançamos a eternidade. O Senhor, ele se doou para mim e para você. Antes de ser elevado, ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Um inocente. Queridos, muitas das vezes, nós sabemos das nossas falhas. E nós sabemos quando nós falhamos. Muitas das vezes nós não gostamos de admitir. Muitas das vezes nós não gostamos de assumir, de reconhecer. E começamos a disparar desculpas, causas totalmente aleatórias, para criar uma barreira. Para criar... Seja bem-vinda, Camila. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então nós começamos a criar barreiras para tentar justificar a nossa ação. E quando nós olhamos para dentro de nós, porque o próprio Espírito Santo, ele é o nosso espelho, ele faz nós olharmos para nós mesmos, e aí nós somos confrontados. Sabe aquela frase que diz assim: deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência limpa? Ah, queridos, tem noites que nós não conseguimos dormir com essa consciência limpa assim, não. Podemos até falar, mas as nossas ações dizem o contrário. Então, quando eu me permito entrar para o meu secreto, olha o poder do devocional. Olha o poder da comunhão com o Pai. Então eu entro para o meu secreto e ali eu vou me despir. Eu vou ser verdadeiro para com Deus. Eu vou confessar. Eu vou me expor para com Deus. E vou pedir perdão. Porque o Senhor, ele é claro. Para aquele que honra o Senhor em secreto, o Senhor nos honra no público. Quando eu transformo, quando eu permito que através do Espírito Santo Deus transforma a minha vida, pela essência, a começar por esse ponto, nós estamos aqui no ponto do perdão, e eu começo a liberar perdão para todos que estão em minha volta, para todos aqueles que me magoaram. Existem relatos aí, queridos, que eu assisti uma vez um vídeo em que uma mãe, ela vai numa delegacia e perdoa, ela abraça a pessoa que matou o seu filho.
Olha o peso desta ação. Será que nós, que Deus nos livre, que ninguém toque nos nossos, que não haja necessidade e que Deus nos proteja, que nos guarde? Mas será que a nossa alma está curada ao ponto de fazermos isso? Porque às vezes não perdoamos uma palavra que não nos arrancou nenhum pedaço. Nós temos dificuldade dessas ações? Ainda mais nesse nível. Eu quero trazer a sua memória. Olhe para você, que o Espírito Santo, nesta noite, faça com que você olhe para você mesmo. Dentro desta palavra perdão, e dentro deste versículo do Pai Nosso, queridos, eu quero me deter nesse versículo, eu quero me deter dentro desse tema. Porque se nós sairmos dele aqui, vai abrir um leque tão gostoso, e o nosso tempo não nos permite. Mas eu quero trazer a sua memória. Olha o que o texto nos diz. Pai nosso, Pai, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O nosso coração ser grato, agradecer a Deus por que nos chega à mesa. E diz para nós temos um coração grato, porque a pessoa que tem dificuldade de perdoar, a começar por ela mesma, ela tem dificuldade de ser agradecida. Ela tem dificuldade de ser grata. A gratidão é outro tema para outras lives, porque existem pessoas que são tão travadas, que você pode estar dando um presente para ela. Ela não consegue ser grata por aquilo que ela está recebendo. E eu me pego que talvez seja uma necessidade de uma cura da alma. Nós, muitas das vezes, nós nos limitamos, querido. Talvez essa pessoa que tem dificuldade de receber uma gratidão, um agrado, de receber algo, receber um presente, ela precisa perdoar ela mesma. Talvez ela está passando por uma situação ou uma decepção com ela mesma e ela não consegue se perdoar e ela se coloca numa posição que ela não é merecedora. Quantas coisas nós nos julgamos a nós mesmos que não somos merecedores? Ao longo desta caminhada, a minha mente ela tem rompido, aberto. Eu me vejo como se eu estivesse saindo de dentro de um casulo em alguns conceitos. Porque eu começo a olhar para mim, eu começo a me ver, as minhas ações, as minhas atitudes. Olhar para mim. Porque eu vou defender a minha bandeira de todas as formas, até que me prove o contrário. A verdade absoluta é a minha. Mas se o outro do lado de lá também está defendendo a verdade dele, nem sempre a verdade do outro é a sua. Nem sempre a verdade do outro é a minha. Mas ele vai defender. Então, onde encontrar o equilíbrio? À luz da palavra. Olha o que o Senhor nos diz claro. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa as nossas ofensas. Nossas ofensas. Perdoe a minha ofensa. Perdoe a minha ofensa. Não é fácil, queridos. Olha o texto. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele nos confronta o tempo todo. Aleluia. Já se passaram meia hora. Oh, meu Pai. Tá vendo como que falar das coisas de Deus, ela é tão graciosa, tão divina. Passa numa velocidade. Deixe aí nos seus comentários como você vê o perdão, como você olha e como você age em relação ao perdão. Eu acredito que todos nós já passamos por uma situação, não só que cometeram com a gente, como nós cometemos com alguém. Todos nós. Às vezes uma proporção menor, outras maiores.
mas as nossas ações. Nós não somos dotados da perfeição, mas a humildade de reconhecer quando erra também, ela é muito grande e ela é exaltada pelo nosso Senhor. A humildade, ela é exaltada porque a humildade me faz reconhecer. Não é assumir aquilo que não é meu. Não é carregar um fardo que não é meu, mas ser responsável com aquilo que é meu. É trazer essa essência, trazer essa graça. Então, todas as vezes que eu trabalho essa questão, a Bíblia ela envolve textos de misericórdia. Então eu tenho que agir com misericórdia. A nossa base cristã, ela é baseada no amor. O nosso fundamento, o nosso alicerce principal é baseado em amor. A começar que a maior ação de amor está em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, se Deus não nos perdoasse naquela ação através da cruz, nós não somos dignos por causa do pecado que está sobre nós. Não somos. A misericórdia de Deus, esta graça de Deus é que nos transporta. Como eu anseio em obter esta graça e não dar. Como eu anseio em estar flutuante nesta unção de graça e não repartir. Não é teoria. Não é só palavras. A vida cristã, ela é atitude. Perdão é atitude. Perdão é você encontrar com alguém que te magoou e aquela ação, a situação não lhe causar dor. Não quer dizer que é 1000 flores. Não. Relacionamento. Não, cada um vai agir dentro do que o Espírito Santo trabalhar com cada um. É a sua vida de intimidade para com Deus. É o seu relacionamento para com Deus. É a sua intimidade com Deus que vai gerar em você. Se o Espírito Santo mover, mova e faça e haja. Não bloqueie o Espírito Santo. Permita com que ele trabalhe. Permita. Ações cometidas passam. Sabe como é que eu vejo essas ações? São pequenos desertos que nós estamos atravessando e de repente nós temos que passar por ele. Nós temos que passar por ele. Onde nos molda. Como vamos provar para nós mesmos que eu consegui liberar perdão para mim mesmo em confronto com uma situação parecida ou a mesma situação ou a mesma realidade daquele momento e passar por ela sem ser confrontado nela de novo? Eu só vou perceber ou me avaliar se o perdão realmente foi manifesto quando passar por algo semelhante. E é aí que entra a glória de Deus. Porque entra um contentamento, uma graça tão absoluta dentro de nós, que você está naquela situação ou passando por algo parecido, lhe vem à memória o acontecido. E você está superior, porque aquilo não lhe causa dor. Você está curado. E você passa. Deus te engrandece de tal forma ao ponto de trazer cura para o outro lado. Essa é a maior transformação através do perdão. Esse eu vejo que é o maior fundamento que cada um de nós, na nossa vida cristã, possamos trazer sobre nós.
é perdoarmos a nós mesmos. Perdoar aquela atitude que você não tomou, que você deveria ter feito e não fez, aquela ação que você poderia ter feito e não fez, que muitas das vezes nós cobramos de nós mesmos e nós nos limitamos. Então precisamos liberar esse perdão. Eu preciso explorar esse significado de perdão em mim. Porque quando ele manifesta em mim, eu me coloco, ou o próprio Espírito Santo me transporta para uma área e eu sou apto, eu sou treinado para liberar perdão sobre os que estão em minha volta. O poder do perdão te leva muito mais além do que as leis naturais. A essência, você não se torna maior do que o outro. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina, quer ser maior? Sirva. Quer ser maior? Sirva. Deus engrandece, sim, aquele que está disposto a servir. Há um vídeo lá no YouTube, a Bíblia e a sua revelação, que fala exclusivamente sobre servir. Esta área do serviço. É muito poderoso, é muito poderoso. Você vai encontrar um vídeo lá também falando sobre perdão. Vá lá, dá uma passadinha lá no YouTube e veja os vídeos que estão lá. Está à sua disposição. Veja quantas vezes for necessário. Lá tem vídeos que falam sobre a vida do devocional. Vai te ajudar. Vai abrir a sua mente. Junto com o Espírito Santo, tá, queridos? Junto com o Espírito Santo. Porque eu também preciso dele o tempo todo. Como eu já disse, não sou dotado de toda a teologia, não sou teólogo, mas eu sou apaixonado com as Escrituras. E ela me incendeia, ela arde dentro do meu peito. E ela mexe. Como estava falando ontem, quando eu entro para o meu secreto, eu tenho uma visão do tabernáculo. E eu me coloco nessa posição. E eu, como é ato de perdão, eu me debruço ali no altar de sacrifício e entrego, rasgo o meu peito. Pai, falhei. Pai, eu errei. Pai, me perdoa. E ele me permite entregar ali no altar de sacrifício. É queimado no altar de sacrifício. É queimado. E eu passo pela bacia de bronze e eu me lavo. E a palavra vem, como está escrito aqui, quando eu aplico este versículo, é esta água que lava o nosso ser. E perdoa-nos as nossas ofensas, como nós temos perdoado quem nos tem ofendido, ou como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoe as nossas dívidas, dívidas de palavra, dívidas de carinho, dívidas de amor, dívidas de atitude, ofensas, quantas palavras malditas, quantas ações impensadas, quantos roupantes. E aí nós vamos entrar num conceito aqui que é dos temperamentos. E muitas das vezes, queridos, que é tema para outras lives, até mesmo para outros vídeos lá no canal, esses nossos temperamentos, muitas das vezes nós nos escondemos atrás dele. Nos escondemos. Usamos ele como uma muralha. Nós nos camuflamos dentro da nossa ação de temperamento. Nós nos camuflamos. Não é fácil. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nós temos plena consciência que perdoar é muito importante. Que o perdão, ele é muito importante. Nós sabemos, nós temos plena consciência disso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aplicar. Trazer esta aplicação.
E aí, todas as vezes que eu entro para o meu secreto, que eu entro ali naquele momento da minha oração, eu começo a clamar ao Senhor: perdoe-me, Senhor. Perdoe porque eu poderia ter feito e não fiz. Senhor, me perdoa porque eu não precisava, eu não podia ter feito, mas eu fiz. Senhor, me perdoe porque não era para mim ter falado e eu falei. Senhor, me perdoe porque naquele momento era para mim ter mantido em silêncio e eu não consegui ficar em silêncio. Senhor, perdoe a agressividade das minhas palavras, perdoe a agressividade das minhas ações. Perdoe-me, perdoe-me. E ser sincero, fazer oração de dentro para fora. De dentro para fora. Porque a falta do perdão nos adoece. A falta de perdão nos adoece. Adoece a nossa alma. Adoece a nossa visão. Eu não consigo ver. E aí eu saio do senso de justiça e vou para a vingança. E aí eu alimento a vingança. Como eu disse ontem, o que você tem alimentado? Alma e espírito. Vai aflorir o que você alimenta. Vai aflorir o que está dentro de você. Meu corpo, ele pulsa. Eu fico muito tenso. É como eu disse ontem, eu sinto que eu estou em chamas. Ontem estava tão inflamado no Senhor que eu não consegui me conter em alguns momentos dessa live. Porque é profundo. Eu acredito no poder da palavra e isso me transforma. Praticar é mais difícil da teoria? É. Falar aqui é muito fácil, meus filhos. Mas na hora de colocarmos em prática, confronto com você mesmo, você é o seu maior gigante. Você é o seu maior desafio. Você, porque a nossa mente, ela nos prega peça. Sabe aquela mania de falar sozinho? Você falar com você mesmo? Que tá aqui, ó. Você tá me ouvindo falar de perdão e aqui tá aqui, ó. Um monte de pensamentos, um monte de coisa. Queridos, eu quero trazer, sim, a sua memória. Que é bom, agradável, você conseguir se perdoar. Já estamos aqui a caminho dos últimos momentos aqui desta live. Espero que esta palavra tenha mexido com você. Deixe aí nos seus comentários, faça a sua pergunta. Sabe, o perdão, eu sei que não é fácil falar de perdão. Muitas das vezes nós estamos bloqueados, nós somos bloqueados em área da nossa vida. Muitas das vezes carregamos ódio de nós mesmos. Se não conseguimos perdoar nós mesmos, não conseguir perdoar o outro. Se carregamos ódio de nós mesmos, como não carregar ódio dos outros? Se temos dificuldade de lidar com nós mesmos, como vamos lidar com os outros que estão em nossa volta, queridos? Eu te desafio, antes de dormir, nessa sua oração desta noite, você abrir o seu coração para com Deus. E você trazer à sua memória que você precisa se perdoar e as áreas que você precisa se perdoar. E quando isso acontecer, você ter forças, você vai ter forças para perdoar os que estão em sua volta. E você vai experimentar este poder do perdão. Você vai experimentar na sua alma, no seu espírito, o quanto é gostoso aprendermos a perdoar. E eu volto a dizer, a começar por mim mesmo. Que você possa olhar para você, que você possa olhar para dentro de você, observar as suas atitudes, observar
as suas ações e avaliar. E dentro disso, se abrir por completo no seu secreto com o nosso Criador. Falar com o Criador. E permitir que Ele te transforme de dentro para fora. De dentro para fora. E é isso, meus queridos. Nosso tempo se finda e eu fico maravilhado. Eu tenho essa energia, essa empolgação de discorrer o tema. Mas eu quero te ouvir. Tenha liberdade, tá, queridos? Tenha liberdade. Pode mandar sua pergunta, pode mandar. Eu faço o seu comentário. E juntos nós vamos rompendo em fé. Queridos, vamos fazer uma live amanhã, às 9 horas da manhã. Vou fazer uma live, porque muitas pessoas não possam estar nesse horário. Então divulga, por favor, convide, tá? E vamos ter uma live devocional. O nosso tema é devocional dentro do processo, e aí nós vamos tendo alguns títulos falando dentro do nosso devocional em relação a alguns títulos, tá ok? E eu conto com a sua presença, conto com o seu carinho, conto com a sua atenção. Você é o convidado especial. Você é o convidado especial. Que esta palavra que nós dissemos, que esta palavra que foi liberada sobre a tua vida, ela vá e produza o propósito que ela está sendo direcionada sobre você e sobre o seu, sobre a sua família. Que tudo onde você colocar as suas mãos prospere, onde que a planta dos seus pés tocarem, seja lhe dado por conquista e por herança. Que esta ação, que a unção do perdão possa fluir dentro de você, possa bater forte, que o Espírito Santo lhe traga à memória o que é necessário para que você se perdoe e alcance o perdão. Que esta palavra que está escrita em Mateus 6,12 faça parte da sua vida, do seu cotidiano, do seu agir, do seu dia a dia. E perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe as nossas ofensas. Perdoe, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Que esta palavra perdão, que é a essência desse texto, produza em você vinho novo. Vinho novo. Amém? Sou muito agradecido pela sua presença. Sou muito agradecido por tudo que você tem feito. Tudo que você tem feito ao Senhor. Sou agradecido por você estar aqui. Sou agradecido porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Queridos, vou colocar lá no canal no YouTube as lives gravadas, tá ok? Vai estar lá. A Bíblia e a sua revelação. Vou deixar lá, vou colocar lá, assim que elas forem repaginadas, e eu vou colocar lá que você possa ver, ouvir, experimentar, veja os vídeos, veja os estudos que estão lá, se aproxime, é para você, é que a graça do Senhor te ajude. Nós estamos aqui para te ajudar. O meu intuito é te ajudar no seu devocional, é te ajudar na sua jornada cristã. Então, para você que pode, amanhã às 9 horas teremos uma live, ok? Às 9 horas conto com você, em nome de Jesus, que esta graça poderosa esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. E até a próxima live, meus queridos, até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente noite, em nome de Jesus.